Olá Brasil, chegando aqui pessoal, isso mesmo, estamos com aquele propósito de sempre de orarmos pelo Brasil, isso mesmo. E hoje o nosso tema pessoal é um tema bem polêmico, né? É sobre a questão da exploração de crianças e adolescentes, a exploração, claro, sexual, né? Existe uma orquestração, existe uma milícia que está agindo no Brasil, claro, não é? Nessa questão, não é? Ou seja, vamos aqui para uma notícia muito importante, tá certo, pessoal? Vamos ver o que é que diz aqui. Antes da gente orar, os dados mostram que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. Estudos ainda esclarecem que 75 das vítimas são meninas e em sua maioria negras, né? Ou seja, apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. Então aí a gente vê, né, uma situação que a gente pode chamar de calamidade pública, não é? O problema com as nossas crianças, os nossos adolescentes no Brasil, de cada 100 que são explorados, não é? Apenas 7, né? São 7 denúncias para cada 100. E todo dia 320, uma média de 320 crianças. Isso o que se tem notícia, ou seja, se tem conhecimento, que é comunicado aos departamentos, né, de defesa da criança e do adolescente. Cerca de 320 crianças, né, incluindo adolescentes, por dia, não é? Isso por ano, não é? Dá quase 4 mil, não é? Mas a gente estima que um número muito maior, né? Acredito que multiplica aí por 10, sabe? Porque as estatísticas elas são falhas e de 100 só chega a notícia de 7. Então a gente tem aí um número muito grande nessa questão de exploração, não é? Um grande número acontece dentro de casa, não é? Ou seja, com padrastos, até mesmo com pais, às vezes acontece, não é? Essa questão da exploração sexual, e a gente observa que é um mal, né, que tem atingido as crianças e os adolescentes. É uma ferida que não tem cura, não é? Que vai repercutir durante toda a sua vida. E a gente como igreja está lidando com esse problema, não é? Porque é um problema crônico, sabe? Agora cabe aos pais, não é? Justamente procurar observar as suas crianças, os seus adolescentes, porque eles ainda não têm digamos assim, uma personalidade formada, opinião formada, não têm também experiências e maturidades para lidar com essa questão da exploração, não é? Ou seja, eu tive uma experiência, né, lá na igreja, uma criança de 10 anos, observe só, preste atenção no que eu vou falar, de 10 anos ela chegou e estava conversando lá com uma amiguinha dela, e a amiguinha dela chegou e conversou com a pastora. Ela estava em um grupo de WhatsApp, e nesse grupo, né, eles trocavam fotos, né? Era um grupo de adultos que trocava foto, né, das crianças, né? Entende? E assim existem as redes sociais, né? Você tem que saber, a criança geralmente dá sinal, ela dá sinal. O adolescente também dá sinal, ele se isola, ele fica triste, ele dorme até mais tarde, ou não dorme, ele as notas no colégio começam a decair, não é? Ele se torna antissocial, certo? Porque as feridas na alma, elas se repercutem, no caso, com atitudes, né, sociais da criança e do adolescente, não é? Então cabe ao pai, claro, e à mãe, não é? Justamente detectar esses sinais, certo? Tem casos, por exemplo, que a mãe é ameaçada, isso mesmo, ameaçada quando ela tem conhecimento de que sua filha
está sendo explorada, não é? Geralmente por padrastos, alguém, um tio, alguém da família, sabe? Então, quando é descoberto essa situação, a mãe, no caso, ela é ameaçada, a criança ou o adolescente fica entre essa ameaça, entre a exploração e a violência, e a sua mente fica, claro, sofre todo tipo de, digamos assim, violência, uma violência, de várias formas. A violência gerada pela ameaça, a violência gerada pela questão da exploração e tudo mais, E nós estamos lidando, claro, com essas situações que são crônicas, na sociedade, e que, com certeza, nós que somos o povo de Deus estamos inseridos, porque estamos inseridos, eu posso dizer assim, nessa problemática, isso mesmo, porque a gente lida com pessoas e geralmente a gente sempre detecta algumas coisas, E tem que ser feito um trabalho, igreja, sociedade, família, e todos unidos, que é justamente para combater, e também denunciar, claro, esse tipo de comportamento e de exploração, Então vamos ver aqui novamente o texto, para a gente orar, por esse país. Veja aí o que está dizendo, certo, pessoal? 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. Isso aqui é a cada dia, 24 horas. No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. Estudos ainda esclarecem que 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Temos também aquele caso em que as mães são coniventes, elas são coniventes com essa questão aí, Aí entra aquela questão financeira, questão da fome, da miséria, E muitas mães são coniventes com essa questão. Não vou dizer, é um número aí, eu não sei dizer, mas existe essa problemática também, tá certo, pessoal? Mas por trás de tudo isso também existem aliciadores, existem milícias, principalmente voltadas para adolescentes, que estão nas redes sociais, procurando aqueles que estão vulneráveis, ou seja, muitos adolescentes, nessa geração, eles ficam isolados, eles ficam isolados, ali eles se tornam presas fáceis justamente para esse tipo de gente, ou seja, eles se comunicam através da rede social, do Instagram, do Facebook, entende? E, enfim, aonde houver um meio de comunicação, eles podem se infiltrar e se comunicar. O conselho que eu dou para os pais, veja bem, pessoal, é sempre monitorar o seu filho, Ou seja, você vê o computador, o tablet, o celular, sabe? Você observar, procurar puxar o histórico, sabe? E procurar saber o que é que seu filho anda vendo, com quem ele está conversando, sabe? Isso quando ele manifesta, claro, os sinais: depressão, isolamento, a nota cai, tristeza, angústia profunda, não se alimenta direito, sabe? Aquela melancolia, não quer se levantar da cama, está sempre naquele estado de letargia, sem motivação, sabe? Então é importante você detectar esses estados do seu filho, que é justamente para que você possa, através disso aí, investigar e ver o que é que está acontecendo, porque tem coisa aí, viu? Tá certo, pessoal? Então vamos orar. A palavra de Deus diz, segundo as Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, Então a terra está contaminada, está contaminada com ideologias. Infelizmente, não ia nem falar essa questão,
Mas os nossos políticos, né, as autoridades, elas são a vergonha, né? Muitas coisas elas até motivam que haja esse tipo de situação, né? Através de tantas coisas, né, que nós vimos aí, certo, no passado, e que refletiu, que ainda está refletindo, principalmente nessa nova geração, não é? Entende, pessoal? Que a sua identidade ainda não está formada, não é? Está se formando, mas eles veem, eles observam, né, o que está acontecendo e aquilo que os adultos, né, estão aprovando, e aquilo influencia muitas vezes na cabeça, na mente da criança e do adolescente, não é? E nós podemos ver que existe muita omissão em relação à criança e ao adolescente, sabe? Isso é triste no nosso país, né? Vamos orar para que Deus possa levantar governos justos, né? Governos que invistam nessa área de exploração, combata, né? E é isso aí que a gente tem que fazer como igreja, né? Orar, e também na comunidade que nós estamos inseridos, fazer o possível, né, para ajudar as pessoas, tá certo, pessoal? Porque elas estão sendo vítimas, elas são indefesas, né? Não tem como se defender uma criança, um adolescente de um adulto que tem uma mente doentia, e que muitas vezes os direitos humanos ficam do lado desse tipo de gente, não é? Esse tipo de gente, e muitas vezes a sociedade aceita, né, esse tipo de comportamento dessas pessoas, e a sociedade, no caso, existe uma questão que ficam forçando a sociedade a ver esse tipo de gente como doentes, né? Como doentes, sabe? E na verdade quem fica doente é quem passa por esse trauma, não é? Porque é algo que se carrega durante toda a vida, a existência. Então, se não houverem leis que combatam com rigor, não é? E fique, não é, digamos assim, tratando esse assunto como que é doença, porque é doença, tudo agora é doença, tudo isso é uma doença, sabe? Roubar é doença, estrupar é doença, aliciar menores é doença, enfim, explorar menores é doença, tudo é doença na cabeça dos doentes. Essa é a verdade, né? Então nós temos que lidar com isso justamente com justiça, com justiça e com oração diante de Deus, tá bom, pessoal? Vamos orar, graças a Deus. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, as crianças e também os adolescentes, os jovens deste país, Senhor, meu Deus, que o Senhor os defenda dessas ideologias maquiavélicas, desses projetos. Defenda, Senhor, meu Deus, através da justiça dos pedófilos, dos que exploram, meu Deus, daqueles que têm um intento mau, uma natureza má, Senhor, para explorar as crianças, os adolescentes. Que o Senhor levante homens sérios, que sejam levantadas, Senhor, leis, que justiça seja feita, Senhor, na vida daqueles que estão sofrendo, Senhor, que estão padecendo, Senhor, meu Deus, diante das injustiças nessa nação. Repreende esse principado, essa potestade, esse governo do mal, essa sede, Senhor, que muitos têm, Senhor, na vida das crianças, dos adolescentes, meu Deus, principalmente, Senhor, nessa questão, meu Deus, que estamos aqui falando, Pai. Tu sabes de todas as coisas, meu Deus. Abre os olhos das mães, dos pais, e que o Senhor oriente cada um, Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus. Vou ficando por aqui, pessoal. Se você puder compartilhar esse vídeo, assinar o canal. Eu nem ativei aqui, mas eu estava trabalhando, estou meio cansado hoje. Assine o canal.
e também ative as notificações, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.